Oi, gente! Muito bem, para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Seja muito bem-vindo ao Tech e Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Tudo na palma da mão. Para melhorar o cultivo na lavoura, gente, é muito importante que o produtor saiba quais são os momentos ideais para tomar as principais decisões, não é verdade? A gente está falando sobre pulverização, aplicação de fungicidas. Vale também para fatores climáticos. É bom ter tudo isso bem pertinho para não ter dúvida. DigiFarms é o nome da plataforma digital que a gente vai conversar hoje. Eu chamo aqui Alexandre Chequim, que é CEO e cofundador da DigiFarms. Alexandre, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Dani, vocês pelo convite. Prazer. A gente que agradece. Olha, já abrindo o site de vocês, eu já vou começar com uma frase que eu achei sensacional e muito bacana, que é a seguinte, ó: empoderando decisões, construindo produtividade. Muito legal essa frase, né? Para trazer logo o produtor rural para perto de vocês, né? Exatamente, a ideia realmente é auxiliar, a gente é totalmente orientado ao produtor, auxiliar nas decisões no dia a dia, dar mais assertividade para gerar mais produtividade, mas claro, com rentabilidade, né? Não esquecendo a rentabilidade. Muito bem, Alexandre. Bom, então vamos lá. A DigiFarms utiliza aí mais de 30 fatores bióticos e abióticos, né, para dar suporte para tomada de decisão, como a gente gosta de falar, né? Agora, para deixar todo mundo por dentro desse assunto que a gente está comentando aqui, eu gosto de esclarecer alguns termos que, claro, é muito comum no dia a dia de vocês, no nosso dia aqui também, que a gente fala quase sempre, mas queria saber o seguinte: quais são as diferenças e o que são fatores bióticos e abióticos? Ótimo. Bom, fatores bióticos são fatores que estão relacionados, né, com elementos que têm vida. Então, a gente está, como um exemplo, progressão dos fungos, o ciclo de desenvolvimento da própria cultura, por exemplo, a soja, né? Então, tudo que estiver relacionado, né, a fatores relacionados à vida é biótico. E abiótico é aqueles que não estão relacionados a elementos vivos, vamos dizer assim. É o caso, por exemplo, com parâmetros relacionados à data de semeadura, que influencia no biótico, ou então, por exemplo, dados de clima, né, que são também abióticos. E todos eles estão diretamente, né, interagindo para alterar, construir e alterar os cenários no dia a dia das lavouras, né? Muito legal. E essa sinergia é que faz exatamente que as questões sejam bem resolvidas e bem programadas para que o produtor tenha aí cada vez mais produtividade com sustentabilidade, que é uma palavra muito importante, né, Alexandre? Exatamente, exatamente. A gente tem um desafio enorme aí de produção de alimento. A gente tem que fazer isso de forma sustentável, né? Cada vez mais a demanda vai aumentar, mas cada vez mais a necessidade de sustentabilidade vai acontecer. E aí, nisso, a gente tem que identificar como mitigar eventuais erros, eventuais equívocos nessas tomadas de decisão. É aí que entra esse grande potencial, se a gente pegar as principais culturas agrícolas hoje, de aumentar 2, 3, 4, até 5 vezes o que a gente vem produzindo. E produzir mais por área significa trazer mais sustentabilidade, porque a gente vai evitar a necessidade de utilização de mais áreas, a gente vai evitar a necessidade de utilização de mais água, de mais energia, para gerar uma quantidade muito maior de alimentos, né? E aí também tem a questão toda da matriz de uso de produtos, né? Migração de parte dessa utilização de químicos por produtos biológicos e vários outros pontos aí que a gente vai ter que, né, buscar e cada vez mais realizar dentro desse novo momento aí, onde a sustentabilidade já é importante, vai ser cada vez mais importante ainda. Com certeza, Alexandre. E claro que todo mundo sabe dessa estiagem que a gente está vivendo aqui. Quanto mais a gente puder economizar a água, como o Alexandre falou ali, realmente é muito importante para a gente conseguir salvar o planeta, gente. Que complicado, né? Agora, a gente está vendo ali, né? DigiFarms, que é a plataforma de vocês. Queria que você contasse para a gente um pouquinho da história de como surgiu, como é que começou também essa sua ligação com essa plataforma. Queria que você contasse um pouquinho da história para a gente. Legal, legal. Bom, vamos lá. Então, eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Tenho uma atuação durante aí mais de 20 anos, não como um agrônomo de campo, mas como um agrônomo que sempre esteve alinhado aí com essa área de marketing e tecnologia. E o meu outro sócio é PhD nessa área de fitossanidade, melhoramento de plantas, tem uma longa história aí dentro, né, de pesquisas, ex-professor de Universidade Federal e tendo realizado aí também ações no campo, né, em todos os locais, inclusive fora do país. Então, a gente se uniu
identificamos essa grande oportunidade, inclusive ele, o Ricardo Balardim, né, foi meu professor de tempo de faculdade, me formei na Federal de Santa Maria, e com as experiências, né, que cada um tinha, ele numa área mais técnica agronômica, eu com uma visão do agro, mas com uma visão mais forte em empreendedorismo, sempre fui empreendedor, sempre tive negócio, já tive mais de 10 empresas, e trabalhando nessa área de tecnologia, e a gente enxergou a possibilidade de construir uma solução que ajudasse inicialmente na questão, né, foco em doenças para a soja, mas ampliando isso, né, ampliando para a construção de produtividade. Então, a DigiFarms nasceu lá atrás, em 2016, com uma hipótese, uma prova de conceito para manejo de ferrugem da soja, e ela vem avançando ano a ano. A gente, além de ferrugem, depois estendeu para 5 doenças, agora entrando mais 2 doenças, além de doenças para a soja, ampliando também para trigo, já está rodando POC, a gente está desenvolvendo os modelos para milho, e para o ano que vem a gente vai expandindo isso também, não só em relação a doenças, mas passando por outros manejos fitossanitários, como é o caso de plantas daninhas, a parte de insetos, mas como eu falei, indo para a construção de produtividade, que passa pela nutrição, principalmente por outros fatores, já que toda a questão clima, os parâmetros climáticos, como a gente falou no início, né, bióticos e abióticos, todos a gente está trabalhando, então fatores climáticos também interferem enormemente dentro da construção de produtividade. Então, a DigiFarms é uma plataforma online que surgiu a partir da soma dessas experiências, e a partir daí a gente começou a escalar, né, a solução, validar e depois escalar. Esse último ano a gente triplicou o nosso time, né? Saímos de 6 no início do ano passado, estamos com mais de 21 pessoas já agora. Muito legal, e com certeza vai aumentar bastante, porque o ramo que vocês escolheram, que é a soja, a gente sabe que o Brasil, maior produtor, maior exportador da soja, tem tudo aí para crescer aqui no nosso Brasil, que precisa dessas tecnologias para tentar driblar essa problemática aí do clima, da estiagem, para poder conter esses gastos e também trabalhar com a sustentabilidade, que é a motivação de vocês também, né, Alexandre? Na prática, então, vamos falar um pouquinho sobre a plataforma. Quais são as informações, então, que o produtor rural, o produtor de soja, no caso de trigo também que vocês estão desenvolvendo, né? O que eles podem ter lá? Por exemplo, uma combinação de dados, tem pesquisa, também, como você falou, informações climatológicas. Fala pra gente na prática como é que funciona. Quais são as informações contidas ali? Bom, a DigiFarms é uma plataforma online, que ela, né, pode ser acessada de qualquer local, e a maneira como ela funciona é combinando um conjunto enorme de dados de pesquisa. Isso é muito importante, né, a gente trazer isso, porque foram mais de 12 anos de dados de pesquisa na construção, né, no desenvolvimento dos modelos e validação dos mesmos, assim como a cada ano a gente está ampliando essa base. Então, nós já temos hoje 17 anos de dados de pesquisa, dados com muito, né, a gente está falando aqui de manejos que combinam vários produtos. Então, todos os produtos que estão hoje disponíveis no Brasil, registrados no Brasil, e no caso, como a gente opera no Paraguai, que estão lá registrados, claro, cada um dentro da sua, né, no seu território, para as fazendas lá, né, que estão dentro de cada local, mas todos esses produtos estão disponíveis. Então, efeitos em relação a misturas, efeitos sinérgicos, antagônicos, curvas de dose, toda a base de cultivares, né, que estão disponíveis também, toda a parte genética e outros parâmetros estão dentro da nossa base. Anualmente, a gente amplia essa base, como eu falei. Esse último ano foram 68 áreas de ensaio que nós realizamos em todo o Brasil e Paraguai, em todos os locais do país, e a gente está ampliando esse número a cada ano, né? O ano que vem, a ideia é multiplicar por mais de 5 o número dessas regiões e desses pontos de ensaio, né? E o que a DigiFarms faz é combinar esses dados de pesquisa com dados de clima, e aí tem redes terrestres, satélites, né, com forecasts de climas, satélites de baixa órbita, com outros tipos de dados climáticos, isso diariamente, e também combinar com imagens de satélite e também, óbvio, com informações que o produtor está questionando e está simulando ali. E a DigiFarms, a partir disso, ela recria uma realidade gerando toda uma recomendação personalizada. A gente tem uma necessidade de diminuir esses erros, como eu falei, e o conceito é criar recomendações personalizadas e não generalistas, como a gente tem ainda, né? As recomendações generalistas, elas não funcionam mais, o Brasil é diverso demais, as realidades são distintas, desde a questão dos ciclos, da questão de clima, né, e todos os fatores que a gente tem no país. Então, a gente precisa criar recomendações totalmente personalizadas para a realidade de cada fazenda e, mais do que isso, de cada talhão, de cada etapa, né? Então, a DigiFarms ajuda o produtor em 2 grandes momentos.
que é no início, no planejamento da safra, então escolher cultivar, escolher quais produtos, doses, misturas, número de aplicações, tudo isso a DigiFarms vai auxiliar o produtor, orientar com relação às melhores, né, os melhores produtos, misturas, doses, posições e cultivares e tudo mais. Então ele compra os produtos de forma mais assertiva, mais inteligente, do ponto de vista de custo e, né, do ponto técnico, obviamente, e depois, durante a safra, quando ele já realizou a semeadura, quando ele está conduzindo essa safra, a gente diariamente, assim como um Waze, vai ajustando conforme as alterações também ocorrem. Então, alterações de clima, que podem ter desde estiagens até, né, condições de mais umidade, de mais chuva, ou menos chuva, ou temperatura, sobe, desce, tudo isso interfere a dinâmica, interfere, né, esse manejo. Então, alteração dos produtos, alteração de dose, inclusões, né, de novos, se chamam protetores, por exemplo, no caso, algum outro fungicida sistêmico que estava sendo utilizado, o intervalo entre as aplicações, o número de aplicações. Então, conforme o cenário vai mudando, conforme as aplicações realizadas, os produtos realizados, as condições de clima e outros fatores, ele vai recebendo essa orientação. Com isso, ele constrói produtividade do início ao fim, aumentando a produtividade com rentabilidade, porque ele consegue gerar mais produção com menos custo, ou com o mesmo custo ele consegue tomar decisões mais assertivas. A gente tem entregado de 3 a 18 sacas a mais para o produtor, com um custo de poucos reais por hectare, vai de 3 a 12, 13 reais por hectare por safra a nossa licença. Então, realmente uma plataforma que, inclusive em sustentabilidade, a gente tem que pensar a sustentabilidade toda a questão ambiental, mas também a sustentabilidade social e financeira, né, a sustentabilidade do todo, né, dentro dessas propriedades, para que elas consigam se manter produtivas e auxiliar nesse nosso desafio de produção de alimento. É aquele famoso custo-benefício, né, Alexandre, que é muito importante para quem produz, né? Precisa estar de olho nessa questão aí, né? Agora, mais cedo você comentou aí para a gente que é uma plataforma que ela se ajusta, né? Que vocês fazem de forma personalizada. A gente sabe que o Brasil é enorme, existem várias plantações de soja espalhadas pelos estados. Como é que faz essa calibragem, né? De acordo com o clima, de acordo com o momento de plantar de cada região? Como é que vocês fazem esse match entre o aplicativo de vocês e o produtor em questão? Excelente pergunta, Dani. Até algumas pessoas acham que a DigiFarms é como se fosse uma consultoria. Não é, ela é uma plataforma online, é um SaaS, como a gente chama, né? Um Software as a Service, é um software online. E isso, para nós, foi muito importante para conseguir entregar um pilar fundamental, que era a democratização desse acesso de uma informação isenta, agnóstica. Nós não temos relação com nenhuma empresa química e que traga números em relação da indústria. A gente traz realmente dados de pesquisa. Como é que a gente cria essa personalização, entendendo essa grande diversidade que a gente tem no país? No país, a gente também atua no Paraguai, como eu falei, a gente está com POCs, que são provas de conceito já agendadas para o ano que vem nos Estados Unidos. Então, como entender a realidade dessa diversidade toda? Então, o que a gente faz a gente construiu esses algoritmos a partir do entendimento que cada parâmetro tem na construção, no desenvolvimento da cultura e na construção de da produtividade. Então, o ponto é recriar o modelo com as informações em tempo real de cada propriedade, mais do que cada propriedade, tá? De cada talhão, de cada parte dessa propriedade. Então, por exemplo, qual cultivar que esse produtor na Bahia está usando ou um outro produtor no Rio Grande do Sul? Que a cultivar tem o seu ciclo. Então, todo o entendimento de ciclo, de acordo com o local, com relação a todo o fator dos estádios. Então, construir esse ciclo é baseado no local e baseado no clima dele. A genética é o caso a cultivar. Também ela traz o efeito ou o nível de sensibilidade ou tolerância que ela tem para cada um dos patógenos, por exemplo, numa região. Então, também isso tem um efeito. A condição de clima que está se construindo também tem um efeito. A data da semeadura também tem um efeito. Então, assim, todos esses parâmetros, como você mesmo citou, mais de 30 parâmetros, mais de 30 fatores bióticos e abióticos, eles são recriados para cada talhão e aí sim trazendo essa personalização, Então, é uma personalização com escala. Então, alguns produtores até perguntam, mas eu estou aqui no Amapá, você tem área de ensaio no Amapá? Embora nós tenhamos dados e estamos ampliando isso anualmente em todos os locais,
Pode ser que do lado da propriedade dele ele não tenha gerado um dado de pesquisa, mas o ponto é que nós não precisamos gerar o dado de pesquisa onde ele está totalmente, porque a gente traz, a cultivar que ele está usando está totalmente estudado e temos todos os parâmetros dentro da plataforma. As alterações do clima diários, de temperatura, umidade e vários outros, a gente também tem isso em tempo real pela latitude e longitude do talhão dele, sem ele precisar ter uma estação meteorológica instalada, nada. A gente traz isso a partir de dados de satélite. A gente também traz a construção desse ciclo pela genética que ele escolheu. A gente também sabe o nível, como ela se comporta em relação a cada um dos patógenos, então, portanto, em relação ao desenvolvimento das doenças para esse local. Os produtos que ele utilizou, se ele usou em mistura, se ele usou sozinho, qual a data que ele usou, de acordo com a semeadora, tudo isso está sendo processado diariamente pelos algoritmos da DigiFarms e com isso ele consegue criar uma realidade totalmente personalizada, com escala. Por isso que é uma solução que consegue ser barata e a gente consegue ter não ter essa necessidade de precisar ir até a propriedade, instalar algo, né? E aí isso democratiza, porque nós temos hoje produtores, por exemplo, clientes de 8 hectares, em todos os lugares do Brasil, clientes pequenos, médios e grandes, mas trazendo de 8 hectares até 40 mil hectares, né? Então, leva uma informação isenta, agnóstica, precisa, para um produtor pequeno e que precisa dessa informação, mas, claro, contribuindo também com os médios e grandes produtores que têm uma importância, né, no todo que é produzido hoje dentro do nosso país, né? Isso a gente está falando de soja, mas a gente, como eu falei, já está agora com os modelos para trigo, estão sendo validados agora com alguns produtores que vai para a área comercial agora na próxima safra, e a gente está também trabalhando para milho, que vai estar no próxima safra comercialmente também. Ah, legal. Quando tiver novidade, pode chamar a gente aqui que a gente conta outras novidades aqui no nosso programa que a gente adora, né? O Alexandre, como é que você tem sentido, hein, com relação ao uso do aplicativo por parte dos produtores rurais, que a gente sabe que muitas vezes existe essa resistência por parte principalmente dos produtores mais velhos, né, mais experientes, vamos dizer assim, que estão acostumados ali com aquela planilha de usar o próprio plantio para pulverizar, para poder fazer sua colheita de forma mais analógica, vamos dizer assim. Quando vocês chegam no mercado, né, o que vocês sentem com relação a essa tecnologia chegando para otimizar os custos, otimizar o trabalho? O que vocês sentem aí? Depois, quando, claro, vocês, como você mesmo comentou, quando vê aí uma melhora no cultivo, uma melhor sustentabilidade, até nos custos? Bom, a gente tem sim um momento incipiente ainda no uso de tecnologia. É importante até falar qual tecnologia. A gente está falando de tecnologia da informação, né? Existem várias tecnologias que já vêm sendo adotadas, biotecnologia, tecnologia de aplicação, dentro dos, né, a mecanização toda. Mas falando em tecnologia da informação, que são as plataformas, algoritmos, né, imagens, realmente está muito no início, né? Então existe sim um aculturamento, um entendimento, né, uma curva de crescimento. Pessoalmente, eu tenho visto nesses últimos 5 para 6 anos, onde eu estou diretamente junto ao produtor e antes disso, atuando também em projetos, né, com contato com o produtor, mas diretamente nesses últimos 5 anos, uma aceleração muito grande. Aquilo que 3 anos, 4 anos atrás era uma coisa muito longe, passou a ser algo como deixa eu ver o que é, depois passou a ser o estou testando e agora muitos naquele de não posso ficar de fora. Isso é legal até para trazer o ponto da transição de gerações, né? Nós tínhamos uma expectativa que a adoção do digital só seria, né, acelerada e massificada quando nós tivéssemos a saída de uma geração mais sênior, né, baby boomers, né, que estão no mercado, e a entrada da geração mais nova. Então ia demorar muitos anos, porque você teria que fazer a transição total de geração. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, e aí usa até o nosso slogan, né? Nós estamos vendo um empoderamento das gerações mais jovens. Então, nós temos vários clientes que têm seus 60, até 70 anos, mas quem participou, né, quem foi atrás, quem participou das reuniões online para realizar a compra e está, né, operando a DigiFarms, são seus netos, seus filhos, ou então contratados que são mais jovens. Então, o que aconteceu identificando que não poderiam ficar de fora, até pela necessidade de otimizar recursos e aumentar suas produtividades e rentabilidades, né, com sustentabilidade, os produtores viram que precisavam buscar pessoas mais jovens, ou, né, aproximar ou empoderar essas pessoas mais jovens que já estavam na operação, no campo, para que eles avaliassem, que eles conduzissem. Então, essa semana passada, nós tivemos o caso de uma apresentação que foi feita a apresentação, né,
um senhor que era, né, o pai desse filho que foi trazido, estava na faculdade, tal, então ele foi trazido junto na call, e no término da call ele disse, é contigo, e aí, vamos em frente ou não? Contratamos ou não? A palavra é tua. E aí o rapaz, até se formando em agronomia, falou, não, faz todo sentido, pai, deixa que eu toco, eu coordeno com o time, e a gente vai para frente. Então, essa adoção tem se acelerado, está crescendo exponencialmente, não tem volta, né? A tecnologia, a disrupção, ela acontece de uma maneira muito rápida. A gente viu isso no urbano, e o rural, né, tá sentindo isso agora de forma muito forte. Claro que tem uma diferença, a gente tem uma questão muito física, né, do agro, diferente, por exemplo, de indústrias como da música, do entretenimento, né, filme e tal, que nós vimos uma desmaterialização, né, um conceito de digitalização total, onde hoje é tudo streaming, é tudo online. O agro ele não vai virar digital total, nós vamos precisar pegar semente que não é digital, botar no solo, ela vai ter que desenvolver, tem que botar produtos que não são digitais, né, adubação e toda a questão do manejo e controles defensivos e tal, e vai colher alguma coisa que não pode ser digital, porque a gente precisa se alimentar de algo físico, né? Mas tudo o resto no agro vai se digitalizar, tanto agora nessa migração para a agricultura 4.0, mas já entrando a agricultura 5.0, com 5G, IoT e tudo mais, né? Pois é, Alexandre, você falou aí, eu estava pensando, ainda somos seres humanos que comem, que bebem, que precisam se alimentar, né, Bruno? A gente tem um depoimento aqui, eu sempre gosto de colocar aqui, Alexandre, pessoas que já usam a plataforma de vocês, para a gente ouvir um pouquinho do que eles estão achando e tal. Quem vai falar com a gente agora não, né, porque é gravado, vou trazer aqui uma falinha do Bruno Larezetti, acho que eu falei certo, agrônomo de São Pedro do Sul, do Rio Grande do Sul. Roda aí, Marcão. Nós escolhemos a plataforma DigiFarms para melhorar as nossas decisões a campo no quesito manejo e controle de doenças na soja, principalmente por 3 aspectos. O primeiro aspecto é referente à eficácia dos fungicidas, tá? Então, na plataforma a gente consegue planejar a utilização de produtos e suas misturas e entender qual a eficácia desses produtos perante algumas doenças. Por exemplo, num ano em que eu tenho que dar mais ênfase ao controle de ferrugem, ou mancha, ou antracnose, eu consigo perceber qual que é o melhor produto para ser aplicado naquela situação. Além disso, a plataforma permite com que eu ajuste melhor meus intervalos de aplicações. Ou seja, eu deixo de fazer aplicações calendarizadas e passo a fazer aplicações com intervalo baseado em fatores bióticos e abióticos, que é o que a plataforma utiliza para nos dar a data. Então eu passo a ser mais assertivo nesse quesito também. E outro fator não menos importante é a questão da simplicidade da plataforma. A plataforma é muito simples, fácil de ser utilizada, né? Então a gente consegue cadastrar os talhões, cadastrar os produtos que vamos utilizar desde o tratamento de semente, e também já ver a questão de custos de uma forma muito simples e fácil, né? E bem rápida, então é muito tranquilo de usar a plataforma, tá? Depois desse depoimento, né, Alexandre? Todo mundo vai querer usar. E bom, é isso aí. Vamos começar a integrar toda essa visão técnica agronômica com a tecnologia para a gente ampliar as produtividades. O Bruno Lazaretti, além de agrônomo, produtor, né? Ele é cliente nosso já há 3 anos. Nessa safra, terceira safra nossa, ele já continua utilizando. Assim como tem vários outros produtores de todos os lugares do Brasil. Então, a gente tem clientes do norte ao sul, de todos os portos, como eu comentei. E a DigiFarms é uma plataforma, como ele mesmo falou, simples. Numa reunião online, numa conversa, 30, 40, 45 minutos, a gente faz um passo a passo, é possível ver todo o poder dela no sentido que ele comentou ali, de orientação, desde a compra, mas principalmente durante toda a safra. E quem tiver interesse, só acessar digifarms.com. Nós temos lá uma série de informações, dá para entrar ali também para solicitar uma demonstração. E com isso a gente, né, de forma muito, muito rápida, consegue atender, fazer essa conversa por telefone, por uma videoconferência, manda um link ali, bem fácil de acessar e mostrar, né? Então, se você tem alguma dúvida ou se você tem o interesse de aumentar a sua produção, sua produtividade com sustentabilidade e rentabilidade, entre em contato conosco que nós podemos com certeza te ajudar. Além de ser muito barato, né, e simples de utilizar, né?
Pois é, eu queria só abordar contigo rapidamente, Alexandre, porque eu acabei de saber aqui que a gente só tem mais 1 minuto e meio pelos meus cálculos matemáticos aqui de conversa. Quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, né, Alexandre? Esse é o problema de uma boa conversa. Queria saber de você como é que está a expectativa para 2021 agora. Vocês já tiveram um crescimento muito grande, como você já citou, mas como é que está a expectativa agora para o segundo semestre? Rapidamente. A expectativa total, acelerando rápido. O ano passado nós tivemos um crescimento de 350% em relação ao ano anterior. Esse ano a gente está com expectativa de 500%. Comparativamente ao ano passado, no mesmo período, a gente já teve um crescimento próximo disso. E como a gente comentou no início, os produtores cada vez mais entendendo a necessidade do digital, entendendo o quão fácil é, o quão barato é, para dar mais assertividade, porque eles estão com todo o patrimônio deles colocado em risco em cima de uma indústria a céu aberto e eles precisam cada vez mais utilizar as tecnologias para usar esses recursos da melhor forma possível. Eles não aumentam um custo, muito diferente disso, eles otimizam esse investimento todo em sementes, adubos, em defensivos, para fazer o correto e, com isso, construir produtividade do início ao fim das suas lavouras. Tenho certeza que você, produtor, e você, consultor também, que quer levar a DigiFarms para os seus assistidos, a gente tem um programa especial de consultores e canais, tenho certeza que vocês, ao entrar em contato conosco, vão gostar bastante do que a gente tem entregado aí para todos os nossos clientes e para vocês também vai ser entregue. Muito bem, Alexandre Checquin, CEO e cofundador da DigiFarms. Quero agradecer demais sua presença aqui com a gente. Obrigada por trazer toda essa experiência de vocês e essa facilidade que eles oferecem aos produtores rurais. Alexandre, mais e mais e mais sucesso para vocês aí, viu? Obrigada. Obrigado, Dani. Prazer aí estar com vocês. Obrigado imensamente pela oportunidade. Um abração a todos e uma excelente safra aí para os produtores e agrônomos. É isso aí, conversa boa, né? Nosso programa fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. Você tem uma tecnologia bacana, quer mostrar pra gente? Me manda uma mensagem. O telefone é 11 93 700 7883. E eu fui! Tchau, pessoal!